Presta muita atenção nisso aqui, fiel, porque essa informação muda completamente o cenário do Corinthians para a temporada. O próprio Dorival Júnior confirmou o avanço por um retorno que muita gente achava improvável e que resolve um problema sério do elenco. O Corinthians está perto de trazer de volta Fabrício Angileri. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo, porque aqui você fica por dentro do que realmente está acontecendo nos bastidores do Timão. A declaração do Dorival foi clara, direta e nada genérica. Em entrevista, o treinador deixou escapar que o acordo com o lateral esquerdo argentino está bem adiantado e que, se acontecer, ele conta sim com o jogador. Quando um técnico fala nesse tom, não é especulação, é sinal de negociação real. E isso não surge do nada. O Corinthians está com um problema evidente na lateral esquerda. Hoje, Dorival Júnior tem basicamente uma única alternativa imediata no banco, Hugo Farias, reserva direto de Matheus Bidu. E só, não existe profundidade no setor, não existe concorrência e não existe margem para erro. Diego Palacios, que voltou de empréstimo, acabou sendo negociado novamente. O mercado não ofereceu opções viáveis dentro da realidade financeira do clube. Laterais caros, pedidos altos, empréstimos difíceis e salários fora do padrão. Esse cenário obrigou o Corinthians a mudar a estratégia. E aí entra o nome do Angileri. O clube nunca desistiu oficialmente do jogador. Mesmo quando as negociações esfriaram no ano passado, o Corinthians manteve o nome no radar. O motivo era simples. O Angileri se encaixa exatamente no que o clube busca agora. Custo controlado, adaptação rápida e conhecimento do ambiente. Além disso, pesa muito a vontade do jogador. Segundo as informações, o próprio Angileri demonstra interesse em continuar no Parque São Jorge. Isso faz toda a diferença. Quando há desejo dos dois lados, as conversas avançam mesmo com dificuldades financeiras. Dorival também conhece bem o jogador, sabe o que ele entrega defensivamente, sabe como ele se comporta taticamente e sabe que não precisaria de longo tempo de adaptação em um elenco que precisa de soluções imediatas. Isso é ouro. Para quem não lembra, o Angileri disputou 42 partidas pelo Corinthians, sendo 26 como titular. Contribuiu com 2 assistências e fez parte do elenco campeão paulista e da Copa do Brasil. Não é aposta, é alguém que já vestiu a camisa e conhece o peso dela. Mas calma, porque essa negociação envolve pontos delicados, entraves financeiros, histórico recente e uma escolha estratégica que diz muito sobre o momento do Corinthians. E é exatamente isso que eu vou te explicar na próxima parte. Agora vem o ponto que explica por que esse retorno do Angileri não é só uma reposição simples, mas um movimento estratégico do Corinthians em 2 níveis, elenco e gestão. Primeiro, a questão financeira. O Corinthians tentou renovar com o Angileri desde agosto do ano passado, mas as conversas travaram. Não por futebol, não por desempenho, mas por dinheiro. O clube vivia um cenário mais engessado, com prioridades em outros setores e pouca margem para assumir novos compromissos. Só que o contexto mudou. Hoje o Corinthians enfrenta uma dificuldade real no mercado. Laterais esquerdos disponíveis ou são caros, ou exigem compra definitiva, ou pedem salários fora da realidade do clube, e empréstimos sem custos praticamente não existem. Isso forçou a diretoria a reavaliar nomes que já conhecem a casa. Angileri passa a ser visto não como um improviso, mas como solução racional. Segundo ponto, o timing esportivo. Dorival Júnior precisa de peças prontas. O calendário não perdoa. O time disputa competições pesadas e não há tempo para apostar em jogador que precise de meses para entender o sistema. Angileri chega sabendo o que é Corinthians, o que é pressão, o que é jogar decisão. E mais, ele resolve um problema que hoje é silencioso, mas perigoso. Se Matheus Bidu tiver qualquer problema físico ou queda de rendimento, o Corinthians fica sem alternativa real no setor. Isso não é planejamento de time competitivo. Com o Angileri, Dorival ganha rotação, ganha opção tática e ganha tranquilidade para administrar elenco. Outro fator importante é o extracampo. Angileri rescindiu com o Getafe da Espanha e desembarcou no Parque São Jorge em fevereiro. Isso facilitou conversas, diminuiu barreiras burocráticas e abriu espaço para um acordo mais viável. Não se trata de nostalgia, trata-se de pragmatismo. O Corinthians entende que não pode errar em contratações agora. Cada movimento precisa ser cirúrgico. E trazer alguém que já entregou, já venceu e já conhece o clube reduz risco. Mas existe uma pergunta que a Fiel faz, e ela é justa. Angileri volta para ser titular absoluto ou para brigar por posição?
Isso diz muito sobre a ideia de Corinthians que está sendo construída, e é exatamente isso que eu vou fechar na próxima parte, junto com o impacto real desse retorno no elenco e no planejamento da temporada. E agora chegamos ao ponto mais sensível dessa história. O retorno do Angileri não é só sobre quem joga mais, é sobre como o Corinthians quer competir daqui pra frente. Hoje o titular da lateral esquerda é o Matheus Bidu, vem jogando, cumpre função, entrega intensidade. Mas o próprio Dorival Júnior já deixou claro em diferentes momentos que o elenco ainda carece de equilíbrio, e equilíbrio não é só talento, é ter peças que permitam alternância sem queda brusca de rendimento. Angileri entra exatamente nesse cenário. Ele não chega com status automático de titular absoluto, mas também não chega para ser figurante, ele chega para competir, e competição interna é algo que o Corinthians perdeu em alguns setores nos últimos anos. Quando não há disputa real por posição, o nível médio do time cai. Com o Angileri, isso muda. Dorival passa a ter dois perfis diferentes para a mesma função. Bidu é mais intenso, mais agressivo no apoio constante. Angileri é mais cadenciado, mais posicional, com leitura defensiva mais refinada. Dependendo do adversário, do momento do jogo ou do desgaste físico, a escolha muda completamente. Isso amplia o repertório tático do Corinthians. Além disso, existe um detalhe pouco falado, mas decisivo. Angileri fez parte de elencos campeões. Ele conhece vestiário vencedor, em um grupo que mistura juventude com jogadores em consolidação. Esse tipo de perfil ajuda a estabilizar o ambiente, especialmente em jogos grandes. Outro ponto que pesa muito é a memória do clube. Angileri deixou boa impressão quando saiu. Não saiu por queda técnica, saiu por contexto financeiro. Isso muda completamente a forma como ele é recebido internamente, e o Corinthians hoje precisa parar de apostar em incógnitas. O erro recente do mercado mostrou isso. Jogadores que chegam sem histórico no clube, sem adaptação ao futebol brasileiro, acabam custando caro dentro e fora de campo. Angileri já passou por esse processo, ele não precisa reaprender o Corinthians. Mas também existe um alerta: o clube não pode repetir erros do passado e transformar retorno em acomodação. A cobrança vai existir, a Fiel vai cobrar, Dorival vai cobrar, e isso é saudável. Se Angileri voltar com fome, eleva o nível do elenco. Se voltar confortável, vira problema. Simples assim. E é exatamente por isso que essa negociação está sendo tratada com cautela. O Corinthians quer alinhar salário, papel no elenco e expectativa esportiva. Não é só fechar contrato, é fechar entendimento. Agora vem a última parte, onde tudo se conecta. O retorno do Angileri não é um movimento isolado. Ele revela o caminho que o Corinthians está escolhendo no mercado e o tipo de time que quer ser em 2026, e isso muda muita coisa. Agora dá para enxergar o quadro completo. O possível retorno do Angileri não é um movimento pontual, é um recado claro sobre o novo Corinthians que está sendo montado. O clube entendeu que não pode mais errar em apostas. O momento financeiro não permite margem para erros. Cada contratação precisa entregar resposta rápida, dentro de campo e fora dele, e isso muda completamente a lógica do mercado. Em vez de nomes caros, incógnitas internacionais ou apostas de longo prazo, o Corinthians começa a priorizar jogadores que conhecem o clube, o campeonato e a pressão. Angileri se encaixa exatamente nesse perfil. Esse movimento também explica por que Dorival Júnior vem ganhando cada vez mais peso nas decisões. Ele não pede só talento, pede funcionalidade. Jogadores que saibam executar o plano, entender o jogo e suportar a cobrança diária de um clube gigante. E o retorno do Angileri conversa diretamente com isso. Ele resolve um problema imediato, fortalece o elenco e permite que o Corinthians atravesse a temporada sem improvisos perigosos. Em campeonatos longos, isso faz diferença. Títulos não se perdem apenas por falta de qualidade, se perdem por falta de elenco. Outro ponto importante é a mensagem interna. Quando um jogador retorna porque quer estar no Corinthians, porque aceita se adaptar à realidade do clube, isso reforça a identidade do elenco. Não é só contrato, é comprometimento. Claro que a torcida vai observar cada passo, cada erro será amplificado, cada acerto também, mas isso faz parte do jogo. O Corinthians vive de cobrança e quem veste essa camisa precisa entender isso desde o primeiro dia. No fim das contas, o retorno do Angileri não é sobre passado, é sobre
sobre presente e futuro, é sobre montar um time competitivo dentro das condições reais do clube, é sobre reduzir riscos, aumentar consistência e voltar a disputar em alto nível com inteligência. Agora eu quero saber de você, fiel. Você aprova o retorno do Angileri? Acha que ele chega para ser titular ou para brigar por posição? Esse tipo de contratação é o caminho certo para o Corinthians hoje? Comenta aí, participa da discussão. E antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso fortalece demais o conteúdo e ajuda a levar essas análises para mais corintianos. Aqui a gente fala de Corinthians com verdade. Vai, Corinthians!